O doutor Benedetti, que sempre, quinzenalmente, tira suas dúvidas sobre direitos previdenciários. Doutor André Benedetti, boa tarde. Boa tarde, Juliano. E ó, não tem pauta aqui de entrevista feita previamente não, porque é uma conversa daquele nosso jeitinho, tá? 991210893, você vai se aposentar, você já se aposentou, você tem dúvidas sobre o teu benefício, você faz a sua pergunta pelo 991210893, o zap tá aqui na palma da mão e eu já vou começar aqui com as perguntas. Vamos lá. Meu nome é Valéria, tenho um filho autista com 21 anos e eu tenho curatela. Gostaria de saber se ele pode se aposentar ou se é necessário recolher o INSS e, se necessário, por quanto tempo. Tá bom. Valéria... O que é curatela, doutor, para a gente entender? Como o filho dela tem um problema de saúde, ele é incapacitado para os atos da vida civil, ela entrou com um processo onde ela interditou o filho dela, onde ficou comprovado que, apesar dele ser maior de idade, ele não consegue cuidar da própria vida. Então, a mãe é responsável por ele. Então, para você ser curatelado é quando você não tem condições de cuidar da sua própria vida. Ou seja, mesmo que a pessoa seja maior de idade, ela continua tendo um responsável. Exatamente, é isso aí. Então, como ele tem um problema sério de saúde, que inclusive é interditado, a incapacidade dele está comprovada. Só que como o autismo é um problema, ele nasceu com esse problema, não adianta ele pagar INSS agora para ter direito a um benefício, por quê? Porque o perito vai falar que a doença já é pré-existente, então não dá direito ao benefício. Só que ela pode tentar, de repente, um benefício assistencial, aquele amparo assistencial ao deficiente, o chamado LOAS. Só que para o LOAS, além de comprovar a incapacidade, também tem que ser comprovada a deficiência econômica. O benefício... Que a família não tenha condições de arcar com as despesas. Exatamente, porque o benefício assistencial, ele nunca é concedido para uma família que tem boas condições financeiras, porque não é uma aposentadoria, é uma ajuda do governo para famílias de baixa renda. Mais uma pergunta chegando aqui, você pode tirar suas dúvidas, tá? Direitos previdenciários, o que você tem de dúvidas do INSS, Previdência Social, 991210893. Tem uma pessoa perguntando aqui, dizendo o seguinte, deixa eu ver só o nome dela aqui, é o Alexandre. Dei entrada na aposentadoria em 2017, tenho 28 anos de carteira, mais 8 anos de trabalho rural. Falta um ano para 35 anos de carteira de registro. Vou me aposentar na lei antiga ou na lei nova? Acho que essa é a pergunta que mais fazem para o senhor. Né? Eu me aposento na lei antiga ou na lei nova? Pelo que eu entendi, todo mundo agora aposenta na lei nova. O que depende é o critério que vai ser usado. Não necessariamente, porque você pode dar entrada hoje e provar que você já tinha o tempo necessário até 12 de novembro de 2019, ou seja, você já tinha direito adquirido na regra antiga. Até eu consegui comprovar um trabalho que eu não tinha agora, antes desse período. Ou não necessariamente que você conseguiu provar agora. Às vezes tem pessoas que acabam não indo atrás do seu próprio direito e ela não fez a conta e ela vai verificar que em novembro de 2019 ela já tinha o tempo, ela só não foi atrás e pediu. Então ela vai pedir hoje com o tempo já da regra antiga, o cálculo vai ser na regra antiga. É como se ela se aposentasse na regra antiga. Respondendo à pergunta, pelo que eu entendi, ele entrou em 2017 com um pedido de aposentadoria, se eu não me engano, falou 28 anos de contribuição e 8 de rural. 28 mais 8 dá 36. Então, em 2017, a gente estava na regra antiga. Se ele comprovar esses 8 anos de rural, dá 36 anos. Na regra antiga, 35 de contribuição o homem. Independentemente da idade, não importa a idade que ele tenha, ele já tem direito. Quando ele fala que deu entrada em 2017, será que ele pediu no INSS, o INSS negou, ele foi para a justiça? É muito comum o INSS não reconhecer o tempo de trabalho rural e a pessoa ter que brigar por esse período através de uma ação judicial. E a ação judicial é natural que demore, Juliano, demora alguns anos para você ter uma discussão de um tempo de trabalho rural, quando a gente fala em aposentadoria por tempo de contribuição. Então talvez seja isso que aconteceu, se ele provar o rural, ele tem direito à aposentadoria na regra antiga. Tá certo. Mais uma questão que vai chegando aqui, ó. Você tira as suas dúvidas através do jornalismo da RIC, tá? A gente presta serviço. Deixa eu só abrir aqui. Vão chegando um montão de mensagens, uma atrás da outra, gente. Deus do céu, como é que eu vou fazer aqui? Vai travando aqui. Outro dia, né? Sabe o que aconteceu? O celular que eu tava usando do Zap acabou caindo. Então a gente tá improvisando aqui, tá? Então, mas o celularzinho tá aqui, tá indo aqui. O outro lá acabou derrubando, sabe aquela coisa que a gente faz, né? O Duque tinha uma película protetora, quebrou a tela e a película não. Aí a gente foi falar com o moço que colocou a película e falou, não, eu falei que a película não quebrava. A Eliane está dizendo que se aposentou por tempo de serviço em 2018.
diz que se aposentou com um salário mínimo e quer saber se dá tempo de fazer a revisão. Talvez. Primeiro, quando a gente fala em revisão, a primeira situação que tem que ficar... Revisão, a pessoa pensa que vai ganhar mais, né? Ela quer aumentar o benefício. Claro, ela revisa para tentar melhorar a aposentadoria. Só que, quando a gente vai avaliar uma revisão, a primeira coisa que a gente tem que ver é quando foi a data que a pessoa recebeu a primeira vez a aposentadoria. Por quê? Porque tem um prazo decadencial. O que é isso? O que é esse nome estranho? A pessoa tem no máximo 10 anos para poder entrar com uma revisão a partir da data que ela recebeu a primeira vez a aposentadoria. Se passou 10 anos, mesmo que ela tenha direito a uma revisão, ela não pode mais entrar. Mas não é o caso da Eliane, que ela disse que aposentou em 2018, então ela está dentro desse prazo. Para saber se ela pode ou não entrar com uma revisão, a gente teria que ver se ela tem direito a alguma coisa que ela deixou de pedir. Então, alguns exemplos. Às vezes ela tinha um tempo de roça, rural, e ela não pediu para incluir. Isso pode melhorar o valor do benefício. Às vezes ela trabalhou em alguma atividade insalubre ou perigosa, e isso pode também melhorar o valor do benefício, aumentar o tempo de serviço. Às vezes ela teve alguma trabalhista que ela ganhou, e ela não pediu para esse período da trabalhista, essas verbas que ela ganhou na trabalhista, participar da base de cálculo do benefício. São alguns exemplos aí que daria eventualmente para uma revisão de benefício. Para fechar aqui, a Ieda está perguntando o seguinte, doutor Benedetti. Ela diz que não contribuiu com o INSS e ela tem 61 anos. Ela vai conseguir em algum momento da vida se aposentar? Se ela nunca contribuiu, quando a gente fala em previdência social, exige-se contribuição. Nunca, não existe aposentadoria sem contribuição. É porque antigamente a gente falava assim, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, ele dava tanto aposentadoria quanto benefícios, né? As pessoas confundem ainda, né? É porque assim, quando a gente fala do INSS, tem as aposentadorias que são parte da Previdência Social, e tem os benefícios assistenciais, que é da assistência social, mas é o INSS que administra. Tá? Então tem muita gente que às vezes eu falei isso, a pessoa fala, mas eu conheço o meu tio que nunca pagou e ele é aposentado, né? Ele não é aposentado se ele nunca pagou. Ele recebe um benefício assistencial. Semelhante ao LOAS, que é o LOAS. É o LOAS, é que tem o LOAS por deficiência e o LOAS por idade. Então, quando a pessoa não pagou, ela recebe o LOAS se enquadrar naquela questão econômica. O LOAS, para quem tem dúvida, é aquele que não tem o 13º salário. Só para também finalizar, tem um outro benefício que a pessoa não contribui diretamente, que é o segurado especial. Quem que é o segurado especial? O trabalhador rural, Juliano. Aquele que trabalhou na roça até completar a idade. Não é aquele que trabalhou na roça e veio para a cidade. É aquele que está até hoje na roça ou ficou na roça, no caso do homem, até os 60 anos e a mulher até os 55, pelo menos, e provou que sempre trabalhou na zona rural em regime de economia familiar. Esse também não precisa pagar um carnê para ter direito à aposentadoria. Acho que talvez seja uma situação semelhante, quando o senhor fala do LOAS, a situação da Karina aqui, que está dizendo que tem epilepsia e que não consegue trabalhar. E ela quer saber se ela teria direito à aposentadoria. No caso dela, também, né? Ela não está falando de tempo de contribuição, ela teria que buscar o benefício social. Não necessariamente. Veja bem, ela não fala se ela contribui ou não, ou se ela já contribuiu. Se ela nunca contribuiu, teria que ver a questão do LOAS. Depende da condição econômica e de comprovar a incapacidade. Agora, se ela já contribuiu... Com qualquer período? Vamos imaginar que ela tenha contribuído com 3 anos de carteira assinada. Exatamente. Para ter direito a benefícios por incapacidade, você tem que ter pelo menos 1 ano de contribuição, tá? Só que aí existem, não vai dar tempo da gente explicar isso com maior detalhes, se você quiser numa outra oportunidade a gente pode explicar. A depender do tipo de contribuição que a pessoa faz, ela pode ficar em algumas hipóteses, vou falar assim de forma resumida, 6 meses, até 6 meses ela não perde o vínculo, depois disso ela perde o vínculo. Dependendo do código de pagamento, ela pode ficar até 1 ano sem pagar, sem perder o vínculo. Se ela recebeu o seguro-desemprego no último trabalho, esse período se estende por mais 1 ano, aí vira 2 anos sem pagar. E se ela tiver pelo menos 10 anos de INSS pago direto, e também receber o seguro-desemprego, pode ficar até 3 anos sem pagar, que ainda está vinculado ao INSS, o que a gente chama de período de graça. Então vamos fazer o seguinte, na próxima oportunidade a gente explica isso, até para que você possa entender, tá? Você que de repente contribuiu uma vida inteira e fala assim, Juliano, mas agora esse período que eu estou desempregado, eu posso perder direito ao benefício? A gente explica isso na próxima participação do Dr. André Benedetti. Obrigado mais uma vez, doutor.
Estou à disposição. E ele vai seguir respondendo as perguntas no nosso WhatsApp, 2h20 agora. Valeu, doutor. Valeu. Deixa eu te falar agora da SAF Bom Pastor, tá?